Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Dr. Antônio e Dr. Fabiano, da Gonçalves e Melo. Gonçalves de Melo e Amorim, advogados associados. Perfeito. Estamos aqui no primeiro podcast, o seu síndico. Venham conosco, vamos passar por uma jornada ao longo do segundo semestre de 2023, falando sobre condomínio de uma forma diferenciada, certo? Muitas pessoas aí, eu fiz um podcast esses dias do G12, vocês estavam lá no último, aí toda série agora a gente faz um podcast depois, né? E aí no podcast eu falei assim, todo mundo fala que condomínio é um ente comum, mas não é um ente personalizado, é um ente despersonalizado, porque são pessoas diferentes que vivem numa comunidade que nunca se cruzaram. E a gente vem hoje falando sobre a importância da assessoria jurídica, né? Porque um condomínio, ele nasce, primeiramente, ele tem que ter um corpo jurídico para nortear, não o síndico, mas a comunidade, para conviver, né? As normas, na verdade, as normas condominiais são para poder trazer uma equação de convivência básica ali, né? Para qualquer comunidade, né? E aqui, para quem não me conhece, né? Meu nome é Nilson Nascimento, mais conhecido como Nascimento, né? Síndico profissional aqui em Maceió. E aí estamos rompendo barreiras através da tecnologia, né? E no dia 25 do mês que vem, do 7, estaremos em Aracaju numa palestra lá com síndicas de Sergipe, na realidade que é síndicas do Brasil. Estaremos lá, né? E aqui no primeiro podcast hoje, falando especialmente sobre o desempenho da assessoria, né? Qual é o papel que ela transita hoje na esfera condominial, né? E a gente vai bater um papo aqui sobre isso de uma forma meio tranquila, certo? Doutor Antônio, doutor Fabiano, sejam bem-vindos, se apresentem, fiquem à vontade. Obrigado, Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse podcast. Parabenizando ao Nascimento pela iniciativa e esperamos trazer, eu e o doutor Fabiano, esperamos trazer para vocês, Nascimento, nessa nova empreitada, nessa nova jornada, boas vibrações e que esse seja um podcast de longa vida e que contribua bastante para a atuação condominial em todos os sentidos. Boa tarde, Nascimento. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Exato. É uma satisfação estar aqui nesse convite que você fez para mim, para o doutor Antônio, para discutir um assunto tão importante para o condomínio, né? A assessoria jurídica é muito importante nas decisões. Você, como um síndico profissional, sabe muito bem disso. Então, agradeço pelo convite. Estamos aqui à disposição. Vamos lá. O condomínio nasce de um pleito assemblear, né? Construiu lá, constrói seja condomínio de casas ou condomínios, né, normais, convencionais, horizontais e verticais, são condomínios, né? Alguns nascem como associação de condomínio, porque não tem algumas bases legais para se constituir condomínio propriamente dito, e aí nascem as associações. Mas falando em condomínio, né, nasce lá na Assembleia, né? E uma Assembleia, para ela ser bem fundamentada, ela precisa ter um jurídico bem preparado ali, que conheça principalmente o âmbito daquela construção. E aí a gente vai discorrer agora sobre isso. O que vocês acham? Quais são os primeiros nortes para o condomínio nascer de uma forma saudável, né? Eu gosto muito de trazer isso pelos exemplos que eu tenho ao longo desses 13 anos, né? O condomínio, quando ele nasce com a estrutura jurídica, desde a convenção não, né? Porque ela já é, vamos dizer assim, engolida, né? Goela abaixo, a postura já entrega, né? Uhum. Hoje já tem alguns pareceres jurídicos, até uns, acho que esqueci a forma jurídica que falam, mas tramitado já, que essas convenções, às vezes, ela já está basicamente convencionada para a costura, né? Principalmente para a costura pagar 50%, ou às vezes nem já pagar. Começa daí. Já começa daí, né? Então, já tem essa situação que já pode, eu acho que até na primeira Assembleia de Constituição, né, que é a AGI, Assembleia Geral de Instalação, dela já pode-se até criar já uma revisão dessa convenção, porque de primórdio é a minuta da convenção que é registrada, né? Isso. Então, ao síndico tomar posse e o corpo jurídico registrar a convenção propriamente dita. Mas aí tem umas anuências, né, que a legislação também
em barreira, que são 2/3, para poder fazer Os isso. chamados coros especiais. Perfeito. Então, nesse começo aí, o condomínio precisa ter. Então, assim, quais são os caminhos básicos, né, para a gente poder começar o condomínio do AGI para fazer a ratificação da convenção e fazer um regimento interno também, que muitas das vezes, eu falo pela minha experiência, a gente teve um condomínio que eu levei 6 meses construindo. Os primeiros moradores ali se debruçaram sobre aquele regimento e foi, eu acho que um dos melhores regimentos até hoje que eu tenho vívido, né, no esfera condominial. Veja só, Nascimento, as assembleias condominiais, elas são soberanas. Em que sentido? A partir do momento que é colocado em pauta os assuntos, que é divulgado para todos os condôminos, que isso aí realmente o síndico tem que fazer toda essa divulgação para cada condômino tomar ciência dos assuntos que vai ser tratado na Assembleia, e ela, a partir do momento que é instalada, né, existe aquela questão das 2 chamadas, né, que é a quantidade de condôminos presentes, né? E aí, geralmente, tem aquela primeira chamada, se caso não chegar aos 50% mais um, tem uma segunda chamada e aí dá continuidade com a quantidade de condôminos presente. Mas é interessante esse assunto porque, a partir do momento que os assuntos são tratados e votados e posto para os condôminos essas aprovações, ela se torna soberana. Sim. Certo? Mas aí existem os limites que a Assembleia tem que ter. Por exemplo, ela não pode ir de encontro à convenção, ao regimento interno e às leis ordinárias, logicamente. Um fato interessante, aqui é até um exemplo prático, vamos citar um exemplo que a própria Assembleia aprove no sentido de que o síndico ele tenha esse direito de entrar numa casa de qualquer condômino para cobrar ou fazer algo desse tipo, que a própria Constituição Federal ela não permite, que a gente chama do princípio da inviolabilidade da residência, que não pode ser feito dessa forma. No domicílio, exato. Não é isso? Então, ela não pode fazer esse tipo de coisa. Então, isso vai de encontro à Constituição Federal. E aquela questão também que deu um avanço muito grande durante essa pandemia foi justamente as assembleias virtuais, Sim, né? sim, Que perfeito. deu um norte aí, veio para mudar muita coisa e tem os mesmos paradigmas da Assembleia Presencial. Isso não quer dizer que a Assembleia Presencial deixou de ser realizada, de maneira alguma, porque tem assuntos a ser tratados que é bom que seja feito de forma pessoalmente e não de forma virtual. Um exemplo a eleição de um síndico, por exemplo. Sim. Eu acredito que isso aí tem que ser de uma assembleia pessoal e não de forma virtual. Hoje eu vejo esse cenário da assembleia virtual, ela para mim depende muito do condomínio, né? Tem condomínios com 14 unidades, por exemplo, que só vai assembleia, que na realidade nós lá o edifício lá que a gente administra, né? São 14 unidades, a assembleia ali é só presencial. Eu tenho um condomínio de 240 unidades que a assembleia é só online. Porque desde que o condomínio nasceu, já na época da pandemia, né, nasceu assim no sentido que ele diz... Já era virtual. Foi virtual porque aquele momento não permitia permitia aglomerações. E até para 240 você conseguir esse público, né? É mais complicado. Então, assim, até assembleias de eleições hoje em dia, nesse condomínio, são feitas online. Então, assim, é muito da sociedade realmente que mora no condomínio. E um detalhe importante, Nascimento, a nossa geração, nós vivemos um momento histórico, que foi a questão que foi a questão da pandemia. E essa questão da pandemia, no nosso trabalho na advocacia, principalmente na questão de audiências, sustentações orais, o trabalho precisou necessariamente ser virtual. E essa nova realidade do virtual, quem não mexia com questões de videoconferência, aplicativos de videoconferência, posição de câmera, se o microfone estava bom, se a internet estava boa, coisa desse tipo, precisou se adequar.
precisou se amoldar a essa nova realidade. E partindo para a questão das assembleias condominiais, a gente também parte do princípio de que, às vezes, por compromissos profissionais, por compromissos pessoais, não é por comodidade, mas sim por compromissos profissionais. Mas eu quero estar perto do meu condomínio, eu quero participar das decisões do meu condomínio. Então, nessas situações, como eu não posso estar fisicamente, presencialmente no ambiente, a questão da Assembleia Virtual é uma questão magnífica. É um instrumento de democratização, de acesso, não apenas aos assuntos do condomínio, mas à própria gestão do condomínio. Já que o síndico, ele é obviamente, um administrador, mas ele precisa ter em mente que ele, entre aspas, não governa só. Ele é um executor das deliberações que são feitas em assembleia. Aí, como você falou no começo de sua fala, relatou no começo de sua fala, quando é feita a AGI, elas normalmente são feitas para consultora. A realidade é um pré-moldado, como eu posso dizer, um pré-moldado jurídico. Mas, quando tem a Assembleia para a criação do seu regimento interno, é onde você vai ver, efetivamente, qual a realidade que a gente vai vivenciar naquele condomínio. Espera aí, se eu precisar aprovar uma conta lá na convenção, na minuta de convenção, está previsto um quórum específico, mas, às vezes, para não engessar, você pode, num segundo momento, obedecido o quórum legal, alterar esse regimento. Para quê? Para se adequar à realidade daquele condomínio. Porque o que dá para um condomínio pode não dar para o outro. Quando você fala da questão da assembleia virtual, tem algumas pessoas que são mais, não estou falando de idade, eu estou falando mais de pensamento mesmo, que são mais conservadoras. Não, eu quero estar presente, eu quero ir, eu quero estar lá, eu quero discutir. Mas tem pessoas que querem, mas não podem. Então, a possibilidade da Assembleia Virtual, ela veio sim para modificar bastante essa realidade condominial. E em todos esses momentos, na questão, tanto na AGI, como na elaboração do regimento interno, na votação, uma determinada votação, onde se observe a necessidade do quórum qualificado, há necessidade de ter uma assessoria jurídica especializada no assunto. Qualquer tipo, eu não falo nem somente para condomínio, Fabiano, eu falo até para qualquer tipo de relação multipessoal, quando você vende um produto, um serviço ou trabalha para um determinado público, é importante você ter uma assessoria jurídica para que você fique melhor calçado, melhor fundamentado nos destinos que você vai dar ao seu negócio ou ao seu condomínio. Perfeito. E somando a isso, Nascimento, o que o Antônio falou, é a comodidade do próprio condômino estar na sua residência participando da Assembleia Virtual. E às vezes o cara nem mora aqui, né? Exato. Onde você estiver, o link, a senha, acessa. Não quero ir. Acontece muito em muitas famílias. Estou no apartamento, estou no condomínio, mas não estou podendo sair, um filho está doente, não tenho com que deixar, mas eu quero participar. Não vou levar meu filho, mas eu posso estar aqui no celular, num tablet, no notebook, acompanhando tudo. Então, é um instrumento, a questão do vídeo, do áudio, da possibilidade da videoconferência, realmente é um instrumento magnífico que não pode passar em branco. Eu gosto de dizer assim que as assembleias virtuais, ela dá muito mais segurança, até um pouco jurídica, né? Porque você sabe que o inadimplente não votou, entendeu? Uhum. E outra, você não, na assembleia presencial, muitas das vezes você leva uma placa, aí já gera uma discriminação. Uhum. Ou você vai ter que saber ao teu olho
que aquela unidade está inadimplente naquela pessoa e desconsiderar o voto daquela pessoa. Então, assim, até menos constrangedor a Assembleia. O cara participa, às vezes pode se manifestar, mas o seu voto não vai ser realizado porque ele estava inadimplente. E é plenamente auditável. Por exemplo, a gente que lida muito com essa questão do direito condominial, quando a gente vai para as assembleias, existe aquela que a gente fala no meio, aquela chamada pauta-bomba, né, que são, você que está assistindo a gente, existem as pautas mais tranquilas, que é uma questão de uma deliberação sobre determinada área comum de um condomínio, mas existem aquelas assembleias que são as problemáticas. Eu tomo a liberdade de elencar duas. Aumento da taxa de condomínio, né? E eleição de síndico. Essas são as mais, digamos assim, polêmicas. E, digamos, um condomínio de 14 unidades é relativamente tranquilo. Mas se você estiver diante de um condomínio com 200 unidades, se você estiver diante de um condomínio... 504 unidades. Muito embora a realidade nos demonstra que num condomínio de 500 unidades são 40, 50. Mas você contar naquele calor, naquela efervescência que é uma assembleia desse tipo, e as discussões naturais que surgem, às vezes fica até difícil de você contabilizar os votos em determinado sentido. O senhor estava naquela assembleia daquele condomínio de 504 unidades? Estava, né? Estava. Pegou fogo. Assim, eu achei até tranquilo. Foi. A gente conseguiu estabelecer um processo... a gente fez 4 baterias de auditoria naquele dia, porque tinha mais de 150 pessoas para votar. Unidades, né? Pessoas, acho que tinha umas 300 pessoas lá embaixo. Salão de festa para 40 pessoas, imagina. Fora. Tinha a gente até no alambrado da quadra. Então, assim, um negócio bem... Eu acho que no meu tempo, primeira vez que eu participo de uma eleição massiva. Realmente 2 polos, bem disputado. Teve campanha, né? Antes da votação, os 15 dias ali antecedente à Assembleia. A Assembleia foi convocada com 30 dias de antecedência. Uma eleição realmente... Uma eleição... Parecia eleição de prefeitura de interior. Disputadíssimo. De papelzinho embaixo. Fiscal, né? Fiscal. Comissão fiscal. Papelzinho. Você lembra? Papelzinho embaixo da porta. Atacando o contrário. Isso. O corpo a corpo com o condomínio. O corpo a corpo. Você não podia chegar no Interessantíssimo. Saindo para trabalhar no caminho. Já teve relatos nesse sentido, de o pessoal, você está saindo 7 horas, 7h30 da manhã, já ter pessoas da chapa lhe abordando, para um pouquinho, vamos conversar. Mas é interessante, assim, eu falo dentro do processo, né? Como assim, eu gosto muito de analisar a questão do processual, de como foi feito para dar até segurança para os próprios eleitos. Então, assim, os candidatos em si não, né, conseguimos contê-los para ficar na plateia. Aí veio um representante de cada chapa, né, e a gente começou ali. A primeira bateria foi na ficha de cadastro, então o morador tinha que levar foto. O edital foi muito bem fundamentado. Então, assim, toda a construção para chegar naquele fato. E durante a Assembleia, meu amigo, porque a emoção, a vibração, não tinha ar-condicionado não, o ar-condicionado era de 860 e não deu jeito não, todo mundo suando, calor, porque a emoção vibrando naquele lugar ali. Mas a gente conseguiu fazer, o pessoal passava, parecia um processo produtivo, né? Vamos dizer assim, 4 estágios, até a checagem da votação foi 4 vezes, então foi 8 vezes, 4 para votação e 4 da auditoria dos votos, para poder tirar os inadimplentes. Se fosse online, 15 minutos, todo mundo tinha votado, tinha Otimiza o tempo. Otimiza o tempo e dá muito mais tranquilidade, né? Mas a gente acabou falando dos inadimplentes, né? Os inadimplentes votam ou não votam, pode falar, não pode falar, como é que eu excluo, não excluo, porque tem também a questão vexatória, né? Isso. Tem muito essa questão que o síndico fica, às vezes, com medo. Passei por isso já em eleições, né? De inadimplente querer ser candidato, e foi candidato, né? Permitimos ali, eu mesmo, como síndico, permiti, mesmo sabendo que estava
que havia campo para imposição ou qualquer outra barreira, mas eu disse, não, vamos deixar, porque às vezes a sociedade quer, né? A gente vê isso às vezes no dia a dia da política normal, às vezes a sociedade quer que aquela determinada pessoa seja o síndico, e a gente... Exatamente, Nascimento. É um assunto bastante interessante isso aí. A gente, como advogado de condomínio, a gente é abordado pelos síndicos para saber se realmente aquele condomínio inadimplente ele pode votar e ser votado. E, de antemão, ele não pode votar e nem muito menos ser votado. O Código Civil, no artigo 1335, inciso 3, ele não permite que o condomínio que está inadimplente votar e nem muito menos ser votado. Isso aí é um assunto bastante polêmico. Mas ele pode falar na Assembleia. Pode falar. Ele pode se manifestar, só não pode, na verdade, votar. Entendeu? Que aí também é um assunto bastante delicado, essa questão de eu ser inadimplente e não poder falar. Que eu acredito que ele pode, só não pode, na verdade, votar e ser votado. Agora veio uma pergunta interessante, porque a gente vive um momento, basicamente, que novo no estado de Alagoas, a nível de Brasil não, que são as garantidoras. Porque agora eu vendi o direito do crédito, né? Então, ela quita 100%, então nos condomínios não há mais inadimplente. Exato. Né? Mas ele está devendo a garantidora, e a garantidora não pode ajuizar via ela mesma, ela ajuiza o condomínio. via o condomínio. Isso. Então, ele está inadimplente, mas não está. Agora eu que fico, como síndico, conflitante. Há a lista de inadimplência normal ou não? Veja só, Nascimento. Essa questão da inadimplência, embora pareça simples, ela, na prática, porque em direito, não existe, no direito nunca vai ser uma ciência exata. Sempre vão ter as suas exceções. Tá? No caso do inadimplente, como o Fabiano falou, ele não pode votar nem ser votado. É como se ele tivesse com o título eleitoral dele irregular. Sim. Quem está com o título eleitoral irregular, ele não pode votar, muito menos ser votado. Né? Mas ele pode falar, ele pode influenciar, mas aquele voto dele não vai contar. Digamos assim que nós três aqui formássemos um condomínio. Condomínio, como o próprio nome já diz, condomínio, domínio compartilhado. Né? Se nós aqui formamos um condomínio de 3 pessoas, se o Fabiano está inadimplente, ele pode até se manifestar. No entanto, o voto dele não vai ser contabilizado. Então, para qualquer deliberação, vai valer a deliberação minha e sua. Aí uma outra questão interessante de inadimplência. Aquela pessoa, como eu falo, dos desdobramentos, que direito nem sempre é uma ciência exata. Perfeito. Sempre vai ter, digamos assim, jurisprudência para um lado e para um outro. Aí vai depender de qual entendimento daquela sociedade, no caso ali, essa sociedade, o condomínio. O condomínio que faz um parcelamento. Estou devendo, sei lá, 1 ano de condomínio. Fiz o parcelamento, dei a entrada. Ele está pagando regularmente o seu parcelamento. A pergunta é, ele estaria apto a votar e ser votado? Tem alguns que entendem que não, outros entendem que sim. Na medida em que é como se você estivesse devendo uma prefeitura, aí o meu posicionamento já seria esse, que ele pode. Por quê? O inadimplente, ele estando em dias com o seu parcelamento, em regra, ele está quites. É como se eu tivesse uma dívida cadastrado na prefeitura, estivesse devendo o IPTU, digamos assim. Sim. Dei entrada no parcelamento, paguei a primeira parcela, em tese não estou mais inadimplente. Sim. Agora, se ele estiver devendo as parcelas ordinárias, aí sim, realmente ele não pode votar. Mas ele não consegue transferir o imóvel, né? Não, aí é uma outra situação. Por isso que eu fiz essa... Porque meu pensamento é porque, assim, infelizmente, a sociedade ela vai muito para o que é o meu benefício. Né? Quando é meu benefício, eu entendo que eu posso, se eu fiz o meu acordo. Mas se não, está inadimplente. Não pode
transferir o imóvel. É uma ciência. Eu falo isso pelos 13 anos que eu já vi, né? É inexato. Não tem como você cravar, olha, um ponto. Eu acho que isso aí é um âmbito assemblear, né? A Assembleia do Exatamente. condomínio Exatamente. Que vai norteia isso, O né? juiz do condomínio é a Assembleia. Perfeito. Como você bem disse, o regimento interno e a convenção do condomínio, eles são as regras de convivência por escrito daquela sociedade em específico, né? Então, se existe uma dúvida na prática, quem vai decidir é a Assembleia. Sim. Por exemplo, a gente entende que o inadimplente é aquele que não está pagando regularmente seu condomínio. Aí, na prática, e aquela pessoa que fez o parcelamento? Ela está adimplente ou inadimplente? Aí vai ser, nessa dúvida, se é inadimplente ou não, que vai deliberar a Assembleia. Sim. Se a Assembleia disser, não, ele está adimplente, ele vai poder votar e ser votado. No entanto, se a Assembleia entender que não, aí não tem o que fazer. Perfeito. E você vê como a importância da assessoria, né? Às vezes as pessoas querem contratar o escritório só para cobranças dos inadimplentes. Exato. Né? Mas o condomínio, como um organismo vivo, por que organismo vivo? Porque tudo é mutável, são pessoas ali dentro, são relações entre pessoas e essas relações sempre vai haver um conflito. Né? Às vezes o cara quer pintar a vaga de garagem, mas o condomínio precisa fazer a manta da caixa d'água que está com vazamento. Então, assim, são situações que... Coisas prioritárias, são né? coisas prioritárias, né? Então, assim, como um jurídico, para orientar até e participar das assembleias, é fundamental, né? Às vezes é um custo. Tudo na vida é um custo. Ninguém trabalha de graça, nem relógio precisa de pilha. Então, assim, o escritório advocatício ali contratado, o advogado contratado, não é só para cobrança. A cobrança é um dos trabalhos que é feito. Né? Mas essa assessoria, para quê? Para o condomínio não, às vezes, correr numa ação contra o condomínio para ter um ato indenizatório, que é muito mais custoso, aí vai entrar na responsabilidade civil do síndico, né? Porque o síndico não fez isso, porque não contratou, porque aí agora todo mundo acha culpado. É muito mais fácil achar o culpado do que trazer uma solução. Então o síndico, muitas das vezes, para trazer a solução, não, contrata-se o escritório advocatício. Exatamente. É o que a gente chama, desculpa, doutor Antônio, é daquela assessoria jurídica preventiva, né? Isso. Que a assessoria justamente faz pergunta, consulta, a gente dá um parecer para que vocês tenham, né, um norte do que vai decidir para o condomínio. Porque quando você... Rapidinho, doutor, só para até às vezes contribuir. Quando você trabalha na vida do condomínio, você começa a entender as nuances do condomínio, é muito mais fácil. Você já conhece os moradores? Já sabe o comportamento das pessoas, quem é aquela pessoa pelo estilo dela. Isso. E o que é interessante para o condomínio. Às vezes o condomínio está com uma situação financeira difícil. E aí as pessoas querem porque querem fazer determinada coisa. Como? Exatamente. Verdade. E quando você falou, Nascimento, da questão do custo, do gasto, eu não enxergaria como um gasto. Eu enxergaria a assessoria jurídica como qualquer serviço especializado, Isso. seja de um síndico, seja de uma garantidora, seja de qualquer ramo de atividade, eu encaro como um investimento. Porque, no caso, a gente só vai saber a importância e a necessidade de uma assessoria jurídica em qualquer ramo. Sim. Quando o problema aparece. Vou dizer assim, é igual um seguro, né? O cara paga o seguro, paga o plano de saúde a vida toda. Rapaz, eu gastei não sei o quê. É melhor eu guardar esse dinheiro, investir. Se você pegar 10 dias de UTI, não tem dinheiro investido no mundo que vai pagar. Só Exatamente. Sabe o valor dele quando precisa. Exatamente. Então, a assessoria jurídica, no meu ponto de vista, não é um seguro, mas é um fundamento específico que tem que estar lá no plano orçamentário do condomínio. Exatamente. Vai te nortear, né? Porque a visão do advogado, porque o advogado, além de um técnico, é um terceiro que está isento de qualquer ânimo. Porque quando a gente tem uma deliberação de uma assembleia ou alguma demanda do condomínio, digamos, eu queira colocar uma coisa simplória. Eu quero trocar uma lâmpada. Trocar as lâmpadas do condomínio. Sim. Eu quero trocar por lâmpadas de LED. A gente sabe que é econômico e tudo mais. Mas vão ter pessoas que não vão querer. Então, nessa situação, eu estou falando uma situação bem simples, mas fora de qualquer
se é sim, se é não, se é melhor, se não é. Às vezes, numa situação dessa, é melhor você submeter aquela demanda a uma pessoa, a um estranho, a uma pessoa, no caso específico da lâmpada, você vai submeter isso a uma pessoa que é um técnico no assunto, que ele não quer saber se é melhor ou se é pior. Ele vai dizer, olha, é mais econômico, não é. Ele vai opinar, na verdade. Vai opinar com uma base técnica, que às vezes o síndico, nas demandas que ele tem, nos afazeres diários, a conta, a piscina, um problema entre vizinhos no condomínio, que ele não vai ter como fazer aquela demanda da melhor forma possível, porque ele não tem um conhecimento técnico no assunto. Sim, sim, perfeito, perfeito. Durante minha vida, porque nem todo condomínio, às vezes, no plano orçamentário cabe a contratação, né? Nem todo mundo consegue contratar um plano de saúde. Então, Isso é verdade. Então, assim, dentro do organismo dos condomínios, eu acho que o condomínio tem que se estruturar para ter. Né? A gente só olha, como eu vou ser redundante, na hora que está precisando, aí eu quero contratar. E aí eu quero pagar barato. E às vezes o serviço já é um serviço mais especializado, Exatamente. uma demanda tem um custo maior, porque é determinado processo. Né? Isso é muito importante, eu vejo isso até na relação trabalhista. Porque tem condomínio, a maioria deles aqui no estado, é terceirizado. Né? Então, assim, às vezes, e eu também contrato serviços terceirizados. Então, eu preciso acompanhar isso, até para estruturar um bom contrato, né? Até para ter ali, proteger o condomínio, entendeu? Além do síndico ter que fazer o papel dele de fiscalizar, verificar os EPIs, toda aquelas coisas, mas os contratos de trabalho, os contratos de prestação de serviço, os contratos de terceirização, até a relação, às vezes, trabalhista dos próprios funcionários. Né? Eu não sei hoje, posso até errar e aí me corrija, porque na época do Michel Temer teve a mudança na legislação trabalhista, né? E aí houve a possibilidade dos acordos, não mais nos sindicatos, agora os acordos patronais, se não falha a memória. Né? E em algum condomínio eu até usei isso, porque aqui em Maceió tem 3 sindicatos para falar sobre condomínio. Né? E aí R$500, R$600 de vale alimentação, só que os condomínios não têm condições de pagar isso. Já os sindicatos de administradoras, R$125. A disparidade. Exato. Aí disse, não, vamos usar a legislação naquele momento específico, eu não sei se ela está em vigor hoje ainda, que a gente pode fazer esse tipo de acordo. E a gente fez um acordo na época, tipo, era 250, a gente fez para 180. Nem... O meio do caminho. O meio do caminho, né? E aí ficou uma equação boa para o condomínio. Exato. E eu via os outros síndicos discutindo sobre isso, porque não tinha um instrumento, na realidade, que era o braço jurídico para auxiliar na tomada de decisão, às vezes econômica, para o condomínio e proteger também do futuro ação trabalhista. Daí a importância do trabalho em conjunto, porque no caso específico da legislação trabalhista, por exemplo, os porteiros, né? Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ela instituiu a possibilidade da jornada 2 por 36 ela ser feita mediante acordo individual do trabalho. Só que antes ela só poderia ser feita por convenção coletiva. Convenção coletiva ou acordo coletivo. No caso do acordo individual do trabalho, o próprio empregador ele fazia ele pode fazer esse acordo escrito com o funcionário dele. Você falou aí a questão das terceirizadas, também a importância da assessoria jurídica na gestão desses funcionários. Porque acontece, até para a saúde financeira do condomínio. Digamos que um condomínio que digamos assim, é o usual no mercado hoje, condominial, é a contratação de administradoras, né, de condomínio. No caso, que traz os seus próprios funcionários, que tem os seus próprios, que gere os próprios contratos. Só que no plano da Justiça do Trabalho, esse condomínio, se ele não tiver uma gestão profícua do próprio síndico do próprio síndico e do setor jurídico, da assessoria jurídica,
No futuro, se houverem irregularidades, sejam financeiras ou até mesmo na contratação desse funcionário, a saúde financeira do condomínio pode ficar comprometida. Digamos, um funcionário que não tem o seu FGTS depositado. O síndico ou um condomínio que não tem uma assessoria jurídica, ele pode simplesmente, não, o porteiro está na portaria, está vindo trabalhar, tudo bem, tudo ok. Mas, de repente, esse cidadão sai do trabalho, é demitido e tem lá o seu 4, 5, 6 anos de FGTS sem ser depositado. Não, o condomínio não tem nada a ver com isso. Ele é funcionário Da da administradora. administradora, eu não tenho nada a ver com isso. Só que tem a ver sim. Solidária, né? Responsabilidade No caso, solidária. subsidiária. Subsidiária. Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. No caso, o condomínio, mesmo ele não sendo um empregador direto, se eu não encontrar bens da empregadora principal, no caso, né, da administradora, ele pode sim ser responsabilizado. Primeiro eu vou atrás do empregador principal, não achei bens dele. O tomador de serviço. Eu vou atrás do tomador de serviço. Então, é necessário, é importantíssimo ter esse acompanhamento para que haja a saúde financeira do condomínio não seja comprometida. Isso aí. Você vê como é importante, né? O mundo jurídico e o mundo condominial, eles andam paralelos, né? Verdade. Nesses últimos tempos, a gente viu muita importância, né, do jurídico. Você tem um jurídico bem fundamentado para acompanhar, nortear e balizar os trabalhos, né? Porque para cada cenário é uma demanda específica, para cada condomínio é uma demanda específica, né? A gente tem alguns condomínios que a gente já trabalha junto, então para cada momento de cada condomínio é uma demanda específica. Às vezes para atender o conselho, para às vezes tirar dúvida daquele conselho, às vezes para poder achar um caminho alternativo para poder o condomínio viver bem, né? No aspecto financeiro eu falo, viver bem, no aspecto financeiro para poder equalizar suas contas. Porque assim, condomínio a gente sabe, são pessoas, as pessoas contribuem. Ele não tem uma renda própria, ele não produz renda. Né? Sem fins lucrativos, né? Sim, Nascimento, na verdade. Né? Exatamente. Então, assim, a importância, eu vejo o escritório, uma assessoria jurídica ali, ela é um braço direito Exato. do síndico. E, às vezes, e nem todo mundo tem expertise do trabalho com o condomínio, porque às vezes o trabalho do condomínio ele não é só técnico. Porque técnico, eu acho que 90% dos advogados aí formados, que tem o AB tudo certinho, tem capacidade para fazer. O trabalho técnico, o cara vai lá na lei e aplica ela. Não tem que falar. Agora, o condomínio, eles são em relacionamento. Né? É um trabalho de confiança e é um trabalho de relacionamento. Exato. De ambas as partes. Né? Com certeza. De ambas as partes. Você vai ali trabalhando, convivendo com aquela comunidade, discutindo, né? Tem condomínios aí que tem um assessoria jurídica já até para mais de 6 anos ali, e o pessoal não troca. Por quê? Porque é questão de confiança. O cara já conhece o condomínio do problema inaugural dele até a situação atual. Porque a advocacia, como toda prestação de serviço, ela se funda muito na confiança. Né? Não dá para você ir somente pelo o mais barato e o mais viável, digamos assim. Eu vou contratar um primo, um amigo, que ele é advogado e vamos lá. Não, às vezes é importante que você contrate pessoas, esteja ao lado de pessoas em quem você confie. Né? Não dá para você pensar somente no aspecto financeiro, no aspecto do conhecimento pessoal. Né? Mas é perfeito. Né? Eu acho que essa ação em conjunta do setor jurídico, né? Vamos dizer assim que é um setor, o setor jurídico do condomínio, ele alinhado com o condomínio, com o síndico que está na frente da gestão, às vezes com o conselho, porque, como eu falo, é de condomínio para condomínio. Tem condomínio que você nem conversa com o conselho. Tem condomínio que, dependendo do momento, você vai conversar com o conselho. Tem um momento que você vai conversar na assembleia. Entendeu? Então, assim, esse trabalho em conjunto, ele traz resultados fortes. Principalmente numa boa construção jurídica. Exato. E numa boa gestão para o síndico e para o condomínio. Por quê? Porque você trazendo jurídico, você traz uma pessoa isenta. Isenta de qualquer sentimento, de qualquer viés.
Então, assim, isso é muito importante para a saúde e estabilidade Exato. daquela comunidade. É o advogado realmente o imparcial, né? Imparcial. Ele está fora, não mora no condomínio, né? Vê as demandas e você está ali, como você bem falou, é um conjunto, né? A assessoria jurídica tem que trabalhar em conjunto com o síndico do condomínio, logicamente, o conselho, o fiscal, que aquilo ali, todos os dias, é bombardeio de informações, principalmente nesses condomínios que tem uma grande quantidade de moradores. Sim. Então, assim, todo dia, Nascimento, você é abordado, né? Por dúvidas do condômino, e às vezes naquele momento você não tem a resposta, e aí você vai diretamente para uma assessoria jurídica para que ele possa lhe dar um parecer melhor e uma informação melhor com relação a essas dúvidas. Isso é tão importante, né? Porque assim, pegando aquela fala logo inaugural que o doutor Antônio falou, os moradores só pensam no condomínio quando sentem no bolso. Exato. Hoje eu estou vivendo basicamente em 2 condomínios essa situação. A taxa de condomínio saiu de 1.000 para 2, 100% de reajuste. Mas porque o condomínio já estava defasado, já vinha o histórico defasado, a gente já vinha na curva de ajuste, mas chegou a hora que você não tem outra opção, você vai ter que fazer serviço. Entendeu? Então tudo isso vai influenciar. Só que no começo do condomínio, a primeira coisa que a gente fez, vamos ver onde é o gargalo, os inadimplências, a gente já está com inadimplência, puf. Segundo momento agora, o que a gente pode fazer? Vamos trazer soluções para baratear portaria remota, portaria inteligente, redução Vai de quadro. cortando os custos, né? Vai cortando. Só que muitas das vezes os moradores não, agora não, agora não. Só que esse agora não é o quê? Meu câncer está ali me corroendo, chegou uma hora que você tem que ir para o tratamento. Ou você vai para a cirurgia, ou você vai para o caixão. Né? E o condomínio não tem como fechar. Exato. Agora ele pode entrar em falência. Sim. Porque às vezes, Nascimento, a gente mora em condomínio, né? Às vezes passou de R$ 1.000 para R$ 2.000 um condomínio. Mas é aquela velha história. Quando tem uma atuação profissional de uma pessoa. Voltando para aquela questão da pessoa isenta. Né? Sim. Às vezes, você tem uma necessidade de aumentar um condomínio, não por nada, mas porque realmente a conta não está fechando. E, às vezes, as pessoas pensando no próprio bolso, olha a questão, né? Pensando no próprio bolso, não vamos reajustar. Só que, às vezes, esse reajuste, quando ele não é implementado no momento oportuno, vai acabar comprometendo a saúde financeira do condomínio. Um dia a fatura chega. Eu sei que às vezes é interessante, é magnífico você ter uma estabilidade nas suas contas. Mas quando um síndico, uma administradora, te pontua a necessidade, aí vem a questão do técnico no assunto, do contador, do setor pessoal, ou seja, que mostra para o síndico, para o condomínio, amigo, você precisa aumentar o condomínio. A tua saúde financeira vai ficar comprometida. Aí você segura um reajuste, que era num determinado ano R$ 1.100. Aumentou R$ 100. Mas não vamos aumentar agora não. Vão passando os anos. Quando for chegar a fatura, aquele reajuste que era de R$ 1.100, como não foi implementado no momento certo, passou para 2. Então, às vezes, é necessário que se tenha esse bom senso de saber implementar, de precisar implementar esse reajuste. Dói no bolso, obviamente que dói. Mas tudo isso é planejamento. Né? Porque é um planejamento de várias mãos, né? Vamos dizer assim. Você tem um corpo jurídico, tem um corpo contábil, tem um corpo administrativo para poder olhar as nuances do condomínio. Porque não é só pagar a conta, você tem as manutenções. Né? Às vezes você chega numa fatura de 50%, o custo fixo e o custo de manutenção, a depender do cenário, quantos anos o condomínio tem, né? Tem todas as suas regras que tem que obedecer, tanto no aspecto de legislação, quanto no aspecto fiscal. Né? Então, assim, tem muita coisa para ser feita. É uma arte que não se encerra, né? Não é um fim. Não é um fim em si mesmo. É um condomínio, ele sempre vai estar ali batendo um martelo todos os dias, né? Ajustando todos os dias, relacionamentos e conflitos todos os dias. São os desafios, né? São os desafios. Né? Tanto para o síndico quanto para o corpo jurídico. Porque Exato. Na hora dos conflitos, vai todo mundo para a panela de pressão. É verdade. É como diria o ministro Marco Aurélio Mello, uma daquelas
discussões no Supremo Tribunal Federal, ele dizia, parafraseando o ministro Marco Aurélio, hoje aposentado, que o presidente da corte ele é uma espécie de algodão entre cristais. Se os cristais se batem, eles vão se quebrar. Então, o algodão ele vai amaciando os conflitos. A assessoria jurídica e o próprio síndico, eles são esse algodão entre cristais. Porque, no caso, acontece um conflito, às vezes mesmo entre vizinhos. Sim. Né? Às vezes, pode existir um conflito, quando o síndico, às vezes, é orgânico, e ele pode não ter a necessária isenção. E por isso que, às vezes, é interessante o síndico profissional para que ele não tome partido de ninguém. Diz, olha, o melhor caminho é esse. Não estou em dúvida. Eu ainda acho que eu preciso de uma assessoria jurídica. Qual seria a melhor situação aqui? Às vezes, esse caráter preventivo, mais uma vez, como o doutor Fabiano falou, a parceria entre o condomínio e a assessoria jurídica são importantes para justamente manter essa paz no condomínio. Né? O que eu queria deixar hoje para o pessoal que está assistindo a gente e tal, hoje, amanhã, o tempo que for, é que tal parceria, tal fundamento, são sine qua non para a gestão condominial. Não há como falar em condomínio sem falar no aspecto jurídico. Né? Não somente no tempo das cobranças, mas a todo tempo. Né? Se o síndico ou a administradora, ou quem for, seja o síndico orgânico, que é o síndico morador, não se atentar para isso no tempo presente, no tempo futuro, pode ser um custo muito alto para tentar recuperar qualquer demanda. E é sempre interessante o condômino, o síndico, no caso, seja ele orgânico ou profissional, sempre atentar para essa questão da inadimplência. Vamos tocar de novo agora já na parte judicial. Né? A questão da inadimplência, que ou não, ali é uma comunidade que precisa se custear. Sim. E o custo do condomínio ele é rateado entre aqueles moradores. E um condômino ou dois que não pagam, não é raro a gente ver condomínios aí, né, Fabiano, na nossa lida diária, com 30%, 40%, 50% de inadimplência. Né? E isso vai acabar onerando aqueles condôminos que estão adimplentes. Né? Então, tem um caso específico, né, que 2 dá um impacto de 35%. Isso. Pois é. Então, se a gente tem uma assessoria jurídica proativa nessa questão da cobrança, de ajuizar, de correr atrás para que o crédito seja recuperado da melhor forma possível, na forma mais rápida possível, é um valor que entra no condomínio e ele pode implementar as melhorias nessa. Porque, infelizmente, como você muito bem disse, num determinado momento dessa nossa conversa, não existe nada de graça. Então, para você ter o teu porteiro trabalhando no horário certinho, ele estando trabalhando lá de forma presente, proativa, trabalhando bem, porque não é só trabalhar, é trabalhar bem, trabalhar satisfeito, ele precisa ter o dinheiro para levar para casa. Para você ter um condomínio limpo, arrumado, há um custo para isso, custo com o funcionário, com o material de limpeza, e isso demanda custo. E quando você não paga o condomínio, acaba gerando esse problema. Né? Então, por isso a necessidade dessa assessoria jurídica mais pressa para cobrar essa pessoa, porque é uma questão de justiça. Se eu estou tendo aquela estrutura toda ao meu favor, em meu benefício, às vezes valorizando o meu imóvel, é justo que esse valor volte para o condomínio. Né? E até para ter a isenção do síndico, né? Porque o síndico não pode tirar juros nem multa. Exato. Né? Então, assim, para o síndico, às vezes, fica na pessoalidade, seja ele profissional, seja ele morador, o morador vai ali falar com o síndico. Rapaz, me ajuda e tal, numa situação complicada e tal, não sei o que, só, irmão. E esse departamento financeiro, eu sempre digo isso, eu não entro na seara. Porque você tem que falar direto com o pessoal do escritório, tá? Depende do caso, lógico. Se o cara já foi lá para o escritório, já tem mais de 3 meses, ou depende do impacto. Se o cara está 1 mês, 2 meses, eu trato ali, já faço acordo com o cara já para o cara pagar. Mas se for um cara que é quanto mais, que é um cara repetido na inadimplência, ou se é um cara que já está no escritório jurídico, eu não trato. E não deixar também demorar para levar para o escritório jurídico para não haver prescrição. Porque alguns condomínios que a gente entrou já estava perto de se prescrever. Né? Alguns casos aí, e eles são valores de 70 mil, 50 mil,
de débitos condominiais. Porque as gestões ao longo do tempo de relacionamento de moradores, né, para evitar conflito, foi se deixando, só que isso aí tem uma vida útil. Né? E nesses 4, 5 anos, quanta falta esse valor fez para o Exato, condomínio, exato. né? Às vezes faz mais hoje o impacto. Quando você olha lá, você tem 150 mil para recuperar. Se esse dinheiro tivesse em caixa agora, não teria uma taxa extra. É. Então, assim, é um impacto direto. Você vê que tudo converge no financeiro do condomínio. Exato. A ausência de uma assessoria jurídica, não só no aspecto de cobrança, mas no aspecto de dando os nortes, os caminhos adequados ali ao condomínio. Exato. Gente, eu agradeço, né, nosso primeiro podcast, um bate-papo sobre a esfera jurídica condominial. Né? Não existe todo o tempo jurídico está do nosso lado. Né? E a parceria mútua, agradeço imensamente o aceite do convite. Né? Estão às ordens em qualquer momento. Nós que agradecemos, Nascimento. Mais uma vez, eu reitero as palavras iniciais, estamos sempre à disposição e agradeço demais por esse convite para a gente tirar essas dúvidas com relação à importância da assessoria jurídica no condomínio hoje em dia. Eu agradeço muito, Nascimento, a oportunidade, o convite. Nos colocamos à disposição sua para novas conversas, esse bate-papo maravilhoso. Né? E, mais uma vez, nos colocamos à disposição e desejamos muita sorte, muito boas conversas, muita felicidade nessa tua nova iniciativa e que seus caminhos sejam sempre iluminados. Obrigado. Valeu.